por que você ora? Pelo que na verdade você tem orado ou você ora normalmente? Será que a oração é muito importante na vida do cristão hoje em dia? Essas são perguntas que nós vamos responder nesse vídeo, então bora lá! Fala galera, tudo bom com vocês? Estou trazendo aqui mais um vídeo e dessa vez eu estou com um vídeo muito interessante aqui para vocês sobre a oração, tá? Será que é importante a gente estar orando? Será que é prioridade a gente poder estar orando e conhecendo o nosso Senhor através da oração, através do nosso contato com Ele diariamente, através da oração? Será que isso é importante? Mas antes de responder essas perguntas, eu peço, se inscreve no canal caso você não for inscrito, deixa aí o gostei para você estar ajudando o canal e cara, em nome de Jesus, ative esse bendito sininho para quando eu postar um vídeo, você tá sendo notificado e não perder nenhum vídeo para a glória de Jesus. Nossa, chegou, gaguejei, cara. Mas enfim, bora pro vídeo. Cara, tô muito branca, essa luz aqui é muito branca, mas é essa luz mesmo que tem, a luz do dia, então vai ser essa aí mesmo, graças a Deus. E cara, é muito interessante a gente ver se na verdade as orações que nós fazemos hoje são parecidas ou na verdade se enquadram nas orações bíblicas que a gente vai vendo ao longo do território bíblico sobre a Bíblia. É exatamente isso. Ou será que as orações que fazemos hoje são diferentes da forma que as pessoas antigamente oravam, biblicamente, como a Bíblia relata sobre que eles oravam? É isso aí mesmo, é uma confusão, mas é isso aí mesmo. Seguinte, a gente vai ver que lá em Atos capítulo 4, do verso 24 ao 30, a gente vai ver uma coisa muito interessante. Tá dizendo assim: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do teu nome, do teu servo santo, do teu santo servo Jesus. Na verdade é uma coisa que chama muita atenção em meio a todo o cenário de perseguição que a Escritura relata no livro de Atos. Depois que desce o Espírito Santo e os discípulos começam a pregar o Evangelho em nome de Jesus, há muita perseguição. E é muito interessante que logo no capítulo 4, no início das perseguições, depois que o Espírito Santo desce no capítulo 2, a gente vai ver que o propósito da oração dos discípulos de Jesus que foram salvos por ele era a pregação do Evangelho com toda a ousadia. Então a gente vê aqui que o propósito dessa oração, a importância dessa oração era a pregação do Evangelho. O propósito dessa oração era pregar o Evangelho às vidas que ainda não foram salvas e que já foram elegidas por Cristo antes da fundação do mundo. Mas era necessário que ouvissem o Evangelho e os discípulos sabiam disso. Por isso oravam e pediam a Deus que pregassem o Evangelho com toda a ousadia. E é muito interessante que a gente vê no verso 31, depois que eles pedem isso, eles vão e pregam o Evangelho com toda a ousadia. Ou seja, não só ficou na base da oração, não só ficou no orar, mas eles fizeram a ação depois de pedirem a Deus o que necessariamente eles, na verdade, viam que era necessário, ou seja, a pregação do Evangelho. E depois que eles pedem, eles vão e começam a pregar o Evangelho com toda a ousadia concedida pelo Espírito Santo. E é muito interessante a gente olhar o livro de Efésios e outros livros de cartas paulinas, onde Paulo ele diz que orava pelos seus irmãos. E a gente vai ver em Efésios capítulo 3, versos 14 ao 19, Paulo vai dizer o seguinte: Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade,
e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Na verdade, o propósito da oração de Paulo, que ele relata aqui, era pelos seus irmãos, que ainda ele sabia que precisavam de Cristo como ele mesmo precisava. E na verdade, Paulo ele diz que eles conheçam a Cristo e que conheçam a profundidade e a largura do amor que excede todo entendimento, para que eles fiquem cheios da plenitude de Deus. Então Paulo sabia que a oração dele era por volta dos seus irmãos, pedindo a Deus que seus irmãos conhecessem a Cristo, para que soubessem a profundidade desse amor e para que ficassem cheios da plenitude de Cristo. E Paulo sabia que só Cristo poderia fazer isso. Por isso orava incessantemente pelos seus irmãos, para que eles conhecessem o Senhor da glória. E na verdade esse era o foco da oração de Paulo. Nessa oração, Paulo ele vai dizer que o foco dele era os seus irmãos. Ele orava pelos seus irmãos que precisavam tanto conhecer o Senhor. E a gente vê o maior exemplo do homem que mais orou, do homem que era o mais ocupado e assim teve tempo para orar, teve tempo em comunhão com Deus, que é o próprio Jesus. Se a gente for olhar na oração sacerdotal em João capítulo 17, só no verso 17, se eu não me engano, Jesus vai dizer: Pai, santifica-os na verdade. Na verdade, para Jesus, o que preocupava muito, o que era mais importante, era a vida espiritual de cada discípulo, tanto dos que já estavam com ele, tanto dos que ainda viriam, que ele faz essa oração, daqueles que o Senhor ainda já elegeu, mas ainda seriam salvos. Então, na verdade, o que era mais importante para Jesus era a vida espiritual daqueles homens que precisavam. O próprio Jesus sabia que eles precisavam ser santificados para que lutassem contra os prazeres desse mundo e começassem a pregar o Evangelho de acordo com a sua palavra e de acordo com a sua vontade. Mas na verdade é interessante que a gente pega 3 exemplos de oração e todas elas são voltadas para o Deus soberano sobre todas as coisas, para que o Deus soberano abençoe as vidas e possam realmente santificá-los, possam realmente conhecer a profundidade do amor de Cristo e possam realmente viver segundo a sua palavra. Mas na verdade, será que as nossas orações são essas? A nossa oração é para que vidas sejam salvas, é na verdade para que preguemos o Evangelho com ousadia, é na verdade para que o Senhor da glória santifique essas pessoas na verdade, pois só a palavra do Senhor é a verdade. Será que na verdade é essa a nossa oração? Ou a nossa oração se volta para o dinheiro, se a nossa oração se volta para uma porta de emprego, ou a nossa oração se volta para coisas tão materiais e esquecemos que o mais importante é a vida espiritual das pessoas. Observação, eu não estou dizendo que pedir uma porta de emprego não seja pecado. Seja pecado, na verdade. Mas é importante visarmos que a vida espiritual das pessoas é mais importante, e a nossa vida espiritual também é mais importante do que a material. Quando a nossa oração se torna uma rotina pedindo por coisas materiais, ela deixa de ser uma coisa espiritual para ser uma coisa material. Será que a nossa oração é uma lista de compras? Ou na verdade é uma oração que diz: Senhor, ajuda-me a pregar o Evangelho com ousadia. Senhor, ajuda estes homens a conhecerem a Tua verdade. Ó Pai, santifica-os na Tua verdade. Será que a nossa oração é uma lista de compras? Ou são essas palavras que dizemos ao Senhor em espírito e em verdade? Em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 13, Jesus vai dizer o seguinte: Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como diz John Piper, a oração é o seguinte: primeiro vem, santificado seja o Teu nome, depois venha o Teu reino, e depois seja feita a Tua vontade. E só depois disto pedimos o pão nosso de cada dia. E aí? E que se baseia a sua oração? Pelo que você tem orado? Será uma lista de compra ou umas cartas de amor? Então galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham curtido. Cara, deixa o gostei aí, se inscreve no canal caso você não for inscrito. E cara, ative esse bendito sininho para que quando eu postar um vídeo você seja notificado e não perca nenhum vídeo e seja edificado para a glória de Jesus. Então é isso aí galera, um forte abraço, valeu, falou e tchau!